Continuamos o Sermão do Monte, Mateus 5, nós paramos no 26, né? O tópico passado foi não matarás. Agora, hoje nós vamos, a partir do 27, não cometerás adultério. Nós vamos hoje falar o ensino de hoje, o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Ele vai tratar hoje da família, do casamento. É interessante que Jesus, no Sermão do Monte, que era ensino mesmo, ensino para os seus discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos, seus seguidores. Ele foi bem detalhista, falando sobre como evitar a separação, né? Como tratar o cônjuge, o casamento, a importância da família. Na aula passada, nós vimos aqui a amplitude do Senhor, quando ele falou não matarás, que ele levou para um patamar de amor ao próximo, botar o próximo acima de nós mesmos. E hoje ele vai colocar a união do casal, da família, em primeiro lugar. Hoje todo o assunto, embora os tópicos parecem diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, você que está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 5, versículo 27, diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Antes de entrar nesse tópico, na profundeza do que o Senhor Jesus está nos ensinando, nós vamos falar hoje um pouquinho o que significa adultério. Adultério é algo que adulterou alguma coisa. Então, na relação, como nós estamos falando hoje, sobre o adultério no casamento, está dizendo, adultério é a união sexual fora do casamento, fora do cônjuge. Pode ser uma mulher casada com um solteiro, um homem casado com uma solteira. Desde que um seja casado, formou-se adultério. Foi um adultério, porque está adulterando a união, o voto do casamento. Então, por isso que a palavra adultério é um termo legal, um termo da lei para designar uma traição dentro do casamento, né? Agora, outra palavra que eu quero falar também é a questão da cobiça. O que é cobiça? Desejar algo que não é teu, algo que é do próximo. Isso, a cobiça, do modo geral, ela abrange tudo que não é alguém que cobiça alguma coisa dos outros. Mas aqui nós estamos tratando do adultério do casal, do adultério no casamento, adultério na família, né? Então, por isso que o estudo hoje é voltado para o casamento, né? Louvado seja Deus por isso. Então, o que fica bem explícito aqui, que o Senhor Jesus está ensinando, é que na lei, no 7º mandamento, está dizendo assim, não cometerás adultério. Entende-se que é somente a parte, o ato consumado, né? Agora, Jesus, aqui no versículo 28, ele diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. A cobiça, como eu disse, é desejar, um desejo ardente, é um desejo avassalador que vem no coração da pessoa, né? Tanto o homem como a mulher. É algo assim, impulsivo que vem no coração. Jesus está dizendo que quando esse sentimento brota no coração da pessoa, ele já cometeu adultério. Então é diferente, não é tão simplesinho como a lei. A lei é só o fato consumado. A lei de Moisés lá no Êxodo. Mas Jesus está dizendo que essa mesma lei, ela é mais ampla. Ela diz que quando alguém tem um desejo intenso no coração, olhar para outra mulher com um desejo intenso de possuí-la, ele já cometeu o adultério, mesmo que não tenha
consumado fato. Entendeu a diferença do que Jesus está falando? Jesus está trazendo aqui que o que está no nosso coração é o que importa. O ato em si, ele consumado, só trouxe a legalidade, mas para a lei de Deus, para a lei do Senhor Jesus, somente se houver o desejo intenso de estar com a pessoa, já cometeu o adultério. No 29, nós vamos ver aqui nesse segundo tópico aqui, que é o versículo 29, diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. A gente, olhando aqui, a gente pensa que não tem nada a ver, né? Aí mesmo a hora que está falando de adultério, está falando do olho. Mas tudo começa com o olho, é ou não é verdade? Tudo começa, toda a maledicência, todo o desejo impulsivo que existe no homem em relação à mulher, em relação ao pecado, em relação ao adultério, começa primeiro pelo olho. Então Jesus aqui está tratando, ele está mostrando aos seus discípulos o remédio para evitar o adultério, para evitar, na frente nós vamos ver separação, né? Então, a profundeza que Jesus está trazendo, que a gente lendo a palavra por cima, a gente entende que passou para outro assunto, mas não passou. Jesus está falando que tem que tratar primeiro do nosso olho, curar o nosso interior, para quando nós olharmos, não olhar com maldade, não olhar cobiçando, não olhar desejando. Por isso ele fala: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Aqui, Jesus está mandando alguém mutilar, tirar o olho de verdade? Não, ele está trazendo assim: corta o mal pela raiz. Aliás, é melhor cortar o mal antes que ele crie raiz, né? Como uma expressão que eu gostava muito, que um antigo pastor, ele hoje já está com o Senhor, ele falava muito: nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir dele fazer um ninho, de construir um ninho. Então aqui o texto está dizendo para arrancar o mal antes que ele venha acontecer. Não permitir que o nosso olho olhe com desejo impulsivo, com desejo pecaminoso, com desejo fora dos princípios da palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo: é melhor arrancar um dos nossos membros do que o nosso corpo todo ser lançado no inferno, né? Então, ele está dizendo aqui para o primeiro ponto, o primeiro laço que uma pessoa pode cair é através do olhar, né? E o versículo 30 diz assim: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui está falando do olho e da mão. O olho simboliza o primeiro passo, né? Quando olha com um olhar impulsivo, ou com um olhar maligno, ou com um olhar carnal, está trazendo para o corpo todo o mal e pode até ser lançado no inferno se não se consertar. É isso que Jesus está falando. Agora, quando ele trata da mão, o que significa a mão? A mão é o possuir, é o ato consumado. Então, o olho dá início e a mão vai consumir o ato, né? Então, por isso que ele está dizendo que é melhor que arrancar o olho ou o olho direito ou a mão direita do que o corpo todo ser lançado no inferno. Nós temos exemplo muito falado que é do rei Davi. O rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulos de 11 em diante, principalmente o 11 e o 12,
Ali, nós até ouvimos isso na pregação última da igreja, né? Se não me engano, foi até a diaconisa Patrícia que trouxe, ao invés dele estar na guerra, ele ficou em casa, foi passear no palácio e ele olhou e viu Batseba. Não foi com o olho que ele desejou? Primeiro o laço, não foi o olho? Ele olhou e desejou. Ele mandou trazer, o que aconteceu? A mão entrou, ele possuiu a mulher. Depois de consumado o pecado, houve todo aquele problema, uma história que todos conhecem. Houve assassinato para encobrir o erro de Davi, né? Porque tudo começou com o olho. Tudo começou com o olho. Ele olhou e desejou. E não conseguiu conter o desejo dele. Davi era um homem muito justo. Ele, com certeza, o desejo dele foi maior do que a sua justiça. O que aconteceu? Ele cometeu o assassinato e o Senhor, na história a gente vê, perdoou o pecado de Davi. Mas as consequências ele levou para a vida inteira. Depois disso, o filho mais velho dele violou a irmã. O irmão depois matou o violador, o que cometeu o crime. Depois o próprio assassino do irmão conspirou contra o próprio Davi. O próprio irmão deitou com as concubinas de Davi aos olhos de todo o povo. Tudo isso consequência do pecado de Davi. E Davi toda a vida sofreu. Ele sofreu todo tipo de mal na sua família. Sua família foi destruída por causa do olho que não vigiou. E ele cometeu adultério. Houve assassinato para encobrir o adultério. E por causa disso houve toda uma destruição da família por causa desse pecado. Por isso que o Senhor disse, se o teu olho te escandaliza, o teu olho te faz pecar, arranca-o, né? Maneira figurada, ninguém vai ser mutilado, né? Mas corta o mal antes que se enraiza, né? Busca, porque o Senhor, ele cura, ele livra, ele nos liberta. A palavra de Deus nos lava, nos liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a palavra de Deus que vai nos curando, nos purificando. Agora nós vamos entrar nesse tópico aqui que é bem mais extenso, que é o versículo 31. Diz assim: também foi dito, tá vendo que nós estamos falando de assunto aparentemente diferente, porém o Senhor Jesus está tratando de uma mesma coisa. Ele está tentando evitar o adultério, evitar a separação. Diz assim: também foi dito, Mateus 5, versículo 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Jesus, isso aí na lei de Moisés. Antes de entrar nessa parte aqui da lei de Moisés, eu vou explicar uma coisa muito importante, que apesar dos tradutores hoje moderno usar a palavra desquite, repúdio, que desquite e repúdio, ele tem o mesmo sentido. Agora eles colocaram a palavra divórcio. Só que aí deram um tiro no pé. Porque divórcio, vou explicar aqui, repúdio e desquite, a palavra desquite, é aquilo que estava quite foi desquite, né? É o repúdio, a carta que Moisés liberou, permitiu que se fizesse, era a separação. O desquite, o repúdio, há uma separação do cônjuge, porém não dissolve o casamento. Separação de bens, separação do casal, de casa, despede a pessoa, porém o casamento, o vínculo do casamento não é desfeito com desquite. Agora, o divórcio para quem sabe, ele veio pelo menos para o Brasil, que eu fiz pesquisa. O primeiro divórcio que aconteceu no Brasil foi em 77. Mas não sei se os irmãos mais lembram, Silva, Andréia,
acho que vocês são muito novos para ver, para lembrar, mas foi aceito, que permaneceu quase 2 séculos tentando implantar o divórcio. No Brasil, que eu estou falando, fora, não sei, não pesquisei, mas no Brasil. Foi quase 2 séculos que foi. A Igreja Católica não permitia de jeito nenhum o divórcio, não aceitava, porque a Bíblia não mudou. A palavra divórcio, mesmo que é colocado na Bíblia, mas ela não tem, porque quem colocou a palavra divórcio na Bíblia deu um tiro no pé, porque significa que o divórcio não é aceito pela Bíblia. A lei nossa aceita o divórcio, dissolve todo o casamento. Ele dissolve o casamento, tanto que o primeiro divorciado foi em 1977. E até então, para se conseguir o divórcio nessa época, tinha que passar 5 anos desquitado. Aí, em 1989, é que foi consumado literalmente, que aí as pessoas poderiam casar quantas vezes quisesse. Mas antes disso, aceitava um só casamento, depois do divórcio, era um só casamento, e ainda tinha que ter 5 anos depois do desquite. Aí agora, de 89 para cá, modernizou, que aí cada um pode casar quantas vezes quiser, divorciar quantas vezes quiser. Mas a Bíblia cita a lei de Moisés. A lei de Moisés fala da carta de repúdio, que é o desquite. Dissolve a união do homem e mulher, porém, os vínculos matrimoniais não são desfeitos. Vamos ver o que diz a lei antes de entrar. Deuteronômio 24 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, não será que Então, será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, aqui está dizendo coisa feia, Jesus vai dizer adultério ou prostituição, né? Coisa feia, ele lhe fará um escrito de repúdio. Um escrito de repúdio. O que é repudiar? É não aceitar mais a pessoa, rejeitar totalmente a pessoa. Ele fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, der na sua mão e despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois do que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Então, olha aqui. O Senhor, a palavra de Deus está tratando com os de dentro, não está tratando com os de fora. Esse homem que despediu, que deu carta de repúdio para ela, e essa mulher lá fora se casou, ele não pode mais tomar essa mulher de volta, porque ela foi contaminada, e isso é abominação perante os olhos do Senhor. Agora, o que diz Mateus 19? Vamos ver o que diz da Mateus 19? Jesus tratando desse mesmo assunto. Os fariseus chegam para questionar Jesus, né? Mateus 19, os fariseus, aqui está tratando acerca, nossa tradução já está escrito divórcio. Mas como eu falei, o divórcio é a dissolução total do vínculo matrimonial. Mas a Bíblia, quando trata desse assunto, ele fala da carta de repúdio, que é a lei. A lei é a carta de repúdio, que é o desquite, né? Então vamos ver o que Jesus diz. No que se refere ao casamento. 19:3 diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar? A palavra aqui está certa.
A lei é repúdio mesmo, tá certo? Repudiar sua mulher por qualquer motivo, os fariseus tentando pegar Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido na lei que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Veja só, olha o princípio das Escrituras relacionado à união do casamento, relacionado ao casamento. Ele cita o que era originalmente. Ele está citando aqui para os fariseus o projeto inicial que Deus criou lá no princípio. E versículo 5. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Se é uma só carne, não tem como você partir o seu corpo no meio, né? Como é que um homem casado, uma mulher casada, segundo os princípios bíblicos, vai separar? Como é que, se é uma só carne, uma só pessoa, como ele vai desmembrar de si mesmo para poder separar as partes? Não é verdade? Esse é o princípio bíblico que Jesus está falando aqui. É Jesus que está dizendo, né? Vamos dar continuidade. Assim não será mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o homem ajuntou, não separe o homem. Está vendo o princípio? Versículo 7. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés deu-lhe carta de... Aqui está escrito divórcio, mas lá nós vimos na lei que é repúdio. Deu-lhe carta de repúdio, ou desquite, que pode usar no termo oficial, né? Deu-lhe carta de desquite para repudiá-la. Então, aqui a própria palavra está dizendo, deu carta de repúdio para repudiá-lo. É o que está escrito lá na lei de Moisés. Jesus responde: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar. Está vendo aqui a diferença? Permitir repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que nós vimos lá na lei? Ele pode repudiá-la, como ele dá a carta de repúdio para a mulher e pode separar. Porém, só se ele encontrar coisas feias, a lei está dizendo. Aqui Jesus está dizendo, só é permitido repudiar por causa da prostituição. Mas, como o repúdio não desfaz o vínculo matrimonial, ele não pode casar com outra, que se casar, ele está cometendo adultério. Né? Tanto o homem como a mulher, porque a palavra de Deus não trata do divórcio, que a lei hoje, a lei dissolve todo o vínculo matrimonial, a lei, né? A partir de 1989, ela já entrou em vigor, dissolve todo o vínculo matrimonial, mas as escrituras não trata desse assunto, ela trata do repúdio, que é que nós chamamos de desquite oficialmente. Diz assim, se a pessoa que repudiou, separou, se casar, ele comete adultério. Por quê? Porque na lei de Deus, ele é casado. Ele está casado. Mas aí, olha o que o Senhor diz aqui mais. Os próprios discípulos chegou para Jesus e disse, se é assim, a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos ficaram, né, sem saída. Jesus responde, nem todos podem receber essa palavra. Isso aqui é profundo, viu? Hoje em dia, na nossa era, em pleno século XXI, já no ano 2024, eu acho que ninguém está apto para receber essa palavra, né? Não é verdade? Uma coisa, realmente, Jesus responde, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido.
ou seja, só aqueles a quem o próprio Espírito de Deus dá autonomia de si mesmo e dá também a virtude de permanecer só, se caso acontecer de se separar do casamento. Versículo 12 em diante diz assim: porque há eunuco, assim Jesus continuando falando, que nasceram do ventre da mãe, e há eunuco que foram castrados pelos homens, e há eunuco que se castraram a si mesmo por causa do reino de Deus. Entende aqui o mistério? Aqueles que eu costumo dizer que a modernidade das traduções da Bíblia, às vezes até dá um tiro no pé. Que quem colocou divórcio aqui, ele colocou divórcio para dizer que o divórcio não desmembra o vínculo matrimonial, né? Porque na nossa lei, sim, mas a Bíblia está tratando da carta de repúdio. Repudiar, ou seja, está tratando do desquite. Aquele que estava quite foi desfeito. Porém, não desfaz o vínculo. Por isso é que a Bíblia relata categoricamente que quem se desquitar ou repudiar a mulher pode até separar, mas tem que viver só, porque o vínculo do matrimônio não acaba. Nós ainda temos 1 aos Coríntios, agora Paulo falando, né? Paulo agora vai tratar desse mesmo assunto, né? Que ele vai estar também em acordo com os escritos de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido, ou seja, não separe. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, ou que o marido não deixe a mulher. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está seguindo a lei de Moisés. Se separar por causa de prostituição, que Jesus falou, e lá na lei diz por causa de coisas feias que aconteceram, não, lá na lei de Moisés, se ele voltar a reconciliar com a mulher, e ela já tiver sido de outro, aí é abominação a Deus, ele não pode mais. Mas aqui Paulo está dizendo que não se case, mas que se reconcilie. Então, se casar, não pode mais reconciliar porque se contaminou, né? É isso que a lei está dizendo. E é isso que Paulo também está em concordância com os próprios ensinos de Jesus. Que Jesus disse que não, se casar, vai cometer adultério. Porque o repúdio não desfaz o vínculo matrimonial. Só para nós concluirmos esse estudo, eu quero só ver o que Paulo ainda falando aos Romanos, só que aqui ele não está tratando do casamento, ele está falando da alegoria da lei com a graça, né? Ele citou a união conjugal, diz no versículo 2 e 3, de capítulo 7 de Romanos também, diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Tá entendendo os princípios da palavra de Deus? Não mudou. Moisés permitiu o repúdio, mas repudiou sim, mas não pode, né? Não pode voltar a estar com aquela mulher se ela já tiver sido de outro. Jesus é categórico, claro. Se repudiar, pode. A lei permite. Moisés criou essa carta. Não era assim no princípio. Não era assim, mas por causa da dureza, por causa do pecado, por causa da leviandade de cada um, Moisés criou a carta de repúdio. Mas, porém, Jesus diz que não pode se casar. E se casar, está cometendo adultério. Tanto
a repudiada que casa está cometendo adultério, como aqueles que casam com a repudiada, porque no seu estado civil é casado, porque o repúdio não desfaz o vínculo matrimonial. Agora, eu deixo bem claro aqui que na nossa lei, não é o que está escrito na Bíblia dissolve todo o vínculo matrimonial. Perante a lei do homem, o homem divorciado, ele tem legalidade, por lei, reconstituir a sua vida com outra pessoa. Mas, biblicamente falando, a palavra divórcio, ainda que é colocada na Bíblia, ela não tem harmonia, porque se tivesse harmonia, divórcio, então estaria perdido toda a humanidade, porque aí está dizendo que mesmo divorciado não pode casar, né? Então, ficou entendido isso aqui? Tem alguma dúvida?